Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como Viver em Paz Mesmo Sendo Criticado. Aqui comigo estão a Deia e o Breno. Olá a todos os ouvintes, eu sou a Andrea, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, eu sou o Breno e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, muito obrigado pela companhia. Hoje a gente vai falar sobre a questão de como a gente convive com as críticas. No episódio anterior a gente analisou esse aspecto de como lidar com as críticas, como filtrar as críticas, qual é a causa principal das críticas. Se vocês não ouviram ainda, sugiro aos ouvintes que ouçam o episódio anterior. E hoje a gente vai falar de uma forma mais geral, no sentido de, mesmo sendo criticado, como é que você faz para viver em paz? Porque as pessoas não vão parar de criticar, faz parte. Você também não tem que parar de viver só para não ser criticado. Você tem que continuar vivendo, tem que continuar fazendo, tem que continuar liderando, tem que continuar agindo. Então você vai ser criticado. Então, mesmo sendo criticado, como é que você faz para viver em paz? Esse que vai ser o tema do episódio de hoje. Para iniciar, o Breno vai ler o trecho do livro Vivendo Sem Estresse. Como recurso, você pode se preparar para se defender das flechas, das críticas que vêm voando em sua direção. Se você observar as criaturas aquáticas, por exemplo, verá que peixes lisos, como o bagre e as enguias, não têm escamas no corpo. Outros tipos de peixe têm escamas, e há criaturas como as tartarugas que têm carapaça. Ou seja, cada criatura possui diferentes recursos para se defender. No meu caso, embora às vezes eu sofra com algumas críticas, se o que eu disse foi fundamentalmente interpretado de maneira errada ou deixou alguém infeliz, já não me magoo mais com as críticas comuns que recebo de vez em quando. Isso ocorre porque o nível das coisas com as quais me preocupo passou para uma dimensão mais elevada. O eu atual está pensando em como levar felicidade a muitas pessoas. Portanto, questões pequenas já não me preocupam. Quando eu era mais jovem, porém, não conseguia ser assim. Nos meus tempos de estudante, houve até uma ocasião no qual fiquei magoado ao descobrir que a garota que eu admirava havia tirado uma nota mais alta que a minha. Fiquei tão arrasado com isso que não consegui jantar por ter perdido o apetite. A pensar nisso agora, me parece uma história boba. Justamente em situações como essa, eu deveria ter me alimentado melhor e me aplicado mais ao estudo. Essa seria a atitude positiva que eu deveria ter adotado. Eu era ingênuo o suficiente para ficar chocado a ponto de não conseguir comer, só porque a garota que eu admirava havia tirado uma nota mais alta. O primeiro ponto de hoje é sobre a criação ou desenvolvimento dessa carapaça. A carapaça, por exemplo, a tartaruga, ela tem aquela carapaça, aquele casco que protege ela do ataque de inimigos. Por exemplo, por outro lado, o bagre, bagre é um nome engraçado, né? Dá até pra xingar alguém de bagre, né? Falou seu bagre. Esse aí não tá a cara da Deia. A Deia já xingou alguém de bagre, hein, Deia? A Deia tá lá, a Deia tá afirmando assim, ó. Não xinguei, mas já ouvi isso, já. É sério? Já xingaram alguém de bagre? Sim. Mas qual que será que é a ofensa? Acho que o bagre é um bicho que... Meu tonto, Ele tem uma cara meio... mesmo. Bom, então tá no meu hall de xingamentos aí. Mas tá... Espero eu ficar bravo aí que eu vou xingar alguém de bagre. Enfim, os bagres, por exemplo, não tem essa carapaça. E, no caso, fica desprotegido. E tem aquele termo que as pessoas falam assim: ah, o fulano, ele é casca grossa. Então, casca grossa é isso, você vai desenvolvendo essa carapaça e você vai aguentando mais as críticas. Isso, na minha opinião, é capacidade. Não tem como você estudar isso aí. Você desenvolve, ao longo da vida. Você não vai ler um livro e vai criar a carapaça. É só a experiência. Você vai vivendo. E o mestre fala que o segredo para você criar essa carapaça é
você ter essa vontade de ter essa carapaça. É você ter a vontade de ser uma pessoa que é mais casca grossa. Casca grossa não significa que você vai ser rude com os outros. Casca grossa não significa que você vai ser mal educado. Casca grossa é essas críticas, o mestre usa até o termo flechas das críticas. Essas flechas, elas não vão mais afetar tanto você, porque você vai criando essa carapaça ao longo do tempo. Você deixa passar muita coisa e você vai se fortalecendo. É que nem você querer, por exemplo, começar a fazer barra e não querer ter calo no dedo, né? Não faz sentido, né? Não tem como, né? Então e a gente tem essa capacidade de criar mesmo essa carapaça para aguentar as críticas ou não se importar tanto. Como é que você sabe se você aguenta a crítica? Se você não fica remoendo aquilo, você aguentou. Se você esquece no dia seguinte, é sinal que você está aguentando. Isso vem com o tempo. Os meus cálculos levam em torno de uns 3 anos para você começar a criar essa carapaça ficar mais forte e você já não se importar tanto e conseguir viver a sua vida em paz. É de pessoa a pessoa, mas isso é uma experiência pessoal. Uma conta que eu fiz em torno de 3 anos para começar a desenvolver essa carapaça melhor. Assim que começa a levar porrada, né? Pode ser que cada pessoa numa faixa etária diferente comece a apanhar, viver na sociedade, mas a gente precisa dessa carapaça para conseguir conviver. É uma defesa mesmo, faz parte. Porque se a gente for muito sensível, você não consegue conviver com o ser humano. Pessoa que é sensível demais, não dá para conviver. Porque é crítica, é fofoca, tem de tudo, baixaria. E você não vai mudar o planeta, o mundo não vai mudar. Roma, por exemplo, tinha um monte de corrupção. Roma foi há milênios. Hoje tem corrupção. Você não vai mudar isso. E a gente não vai mudar as pessoas também. O que você pode fazer? Mudar a si. É igual esses dias eu vi uma história do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. O Winston Churchill ele voltava andando para casa. Todo dia ele voltava andando e tinha um rapaz que ele andava no mesmo horário na mesma rua e o moleque ia assoviando. E o Churchill ele ficava irritado com aquilo, o assovio daquele moleque. Então ele andando todo dia voltando, o moleque assoviando. Aí um dia ele ficou meio até a tampa, foi falar pro moleque, falou: você pode parar de assoviar porque eu não aguento mais ouvir o seu assovio. Aí o garoto virou e falou pra ele: por que você não para de ouvir então? Fecha o seu ouvido. É mais fácil do que eu parar de assoviar. Qual que é a lição dessa história? Pode ser que muitas vezes você não consiga mudar mesmo o que está fora, mas fechar o seu ouvido você consegue. Então se os outros estão assoviando, você está de saco cheio, e você não consegue mudar isso, o que você vai fazer? Fecha o ouvido. É o filtro. Ou cria essa carapaça para você conseguir seguir em frente. E aí, então, não é só na crítica, né? São em todas as situações, né? Várias situações. Exatamente. E não ficar com a flechada, né? Por muito tempo. Exatamente. A gente não perde muito tempo, né? Quando a gente começa a criar essa carapaça. Porque se alguém fala algo ruim pra nós, a gente fica... ai, nossa, eu fiz ruim, ai, por que ele falou aquilo? Agora, se a pessoa fala, você filtra aquela informação e no dia seguinte você já tem o filtrado, esquece não fica remoendo, você segue a vida, você continua. Isso é o ideal. Você não fica perdendo seu tempo remoendo, né? E aí você vai receber várias outras críticas, elevar ainda mais o seu caráter e continuar, né? É isso que o mestre está tentando ensinar. Não tem aquela frase engolir sapo? Engolir sapo. Então, você vai, aí depende do seu estômago, quantos sapos você consegue engolir. Porque você não consegue controlar quantos sapos vão vir. O sapo vai vir, agora você consegue controlar o quanto você consegue absorver. Essa carapaça é isso. Muitas vezes você aguentar a crítica, a humilhação, falta de respeito, tudo, e continuar seguindo a vida. Esse que é o desafio. É igual aquela frase, esses dias que eu comentei aqui,
Pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras jamais vão ferir a minha alma. Essa é uma forma de você criar uma carapaça. Então, se palavras não vão ferir a minha alma, cada um vai falar o que quiser. Pode falar. Você não consegue proibir os outros. Você vai fazer o quê? A pessoa, ela fala o que ela acha, com base no que ela viveu. É igual aquele exemplo engraçadíssimo do Ariano Suassuna, saudoso Ariano Suassuna, escritor brasileiro, que ele foi na festa, era uma festa de um amigo dele, e a esposa do amigo, ela estava na mesa com eles, e ela virou para o Ariano Suassuna e falou assim: eu divido as pessoas em 2 tipos, as que foram para Disney e as que não foram. Ah, não. Aí, tem no YouTube isso aí, coloca lá, Ariano Suassuna, Disney. Você vai ver a palestra dele, eu sugiro, é muito engraçado. Aí o Ariano falou assim: eu mal sabia o que era Disney, o que essa mulher ia pensar de mim? Ele falou: nunca saí do estado que eu nasci. Essa mulher então, ela vai pensar que eu sou o quê? Só que aí que tá, isso é problema dela. Se ela dividir o planeta nisso, é problema dela, não é seu. Por acaso alguém é melhor ou pior do que o outro porque foi pra Disney? Que muda? Tem N, né? Pessoa que divide os outros porque anda com o carro X, porque comprou o celular Y, porque foi pra não sei aonde. O ser humano, ele consegue categorizar os outros, né? Ele vai botando etiqueta assim, ó. E aí a carapaça vem e você não engolir isso. A pessoa me categorizou. O problema é dela. O problema é dela, não é seu. O problema seu é o que você vai fazer com isso. Você vai acatar isso aí? Ou você vai nem se importar e vai tocar a vida pra frente? É a responsabilidade de como você recebe a crítica, né? Ou o que seja, né? E da pessoa que fez ou falou alguma coisa, é responsabilidade dela. Aí como você vai receber, né? Que o mestre fala que aí é a sua, né? Você que vai definir, vai escolher, né? Como que você vai receber. Aí segue, né? Não ficar preso também no... Tem pessoas que... Ah, você lembra quando você falou isso? O que aconteceu aquilo? E assim, o passado já se foi, né? Então fica preso àquela situação décadas, né? Fica engasgado, né? É. Então tem que tocar o barco, tem que ir pra frente. E o mestre dá uma dica pra gente aqui. Ele diz que o nível das coisas com as quais me preocupo passou para uma dimensão mais elevada. O eu atual está pensando em como levar felicidade a muitas pessoas. Portanto, questões pequenas já não me preocupam. Esse é o ponto-chave. O eu atual está pensando em como levar felicidade a muitas pessoas. Portanto, questões pequenas já não me preocupam. Esse é o ponto-chave. Se a gente não tem esse ideal ou alguma coisa maior do que você para você viver, essas coisas pequenas vão incomodar você. Agora, se você tem algo maior que você vive, que é maior do que você não vai se importar mais tanto com o que é pequeno. Você vai se importar mais com esse algo que é maior. E você vai começar a relevar. Você vai relevar, né? Vai começar a não se importar tanto com essas questões menores. Por exemplo, uma cara feia no elevador, um julgamento aleatório, um xingo no trânsito. Se você está vivendo por algo maior, isso aí se torna algo minúsculo. Você deixa, não tem por que se importar. Esse que é uma dica muito importante que o mestre compartilhou com a gente aqui. Sempre viva por algo maior do que você. Então, se você frequenta uma religião, viva pelo ideal dessa religião. Então, qual que é o ideal da Rap Science? É salvar as almas das pessoas através da fé em Alcantara e transformar o mundo numa utopia. Cara, você faz parte do movimento que está tentando transformar o mundo numa utopia. Você vai se preocupar com coisa pequena? Não, é pequeno.
Por que as pessoas, por exemplo, brigam na fila do mercado? Briga, por quê? Porque vive aquela vidinha, sabe? Aquele negocinho pequenininho. Pô, abre a mente, cara. Mesmo, pensa no seu aprimoramento espiritual, as bênçãos que você recebeu hoje. Você acha que você vai ficar brigando na fila do mercado? Pessoa que agradece pela vida, que vive pensando na utopia, em contribuir pro bem das pessoas. Você acha que ela tá se importando se pisaram no pé dela, se bateram no para-choque? Vai, toca o pau, velho. Vive, vai pra frente. Aí Não percebe às vezes, né? Às vezes acontece e só vai. Porque você tá vivendo por algo maior do que você. Agora, quando você é egocêntrico, fica esse negócio, ai, falaram mal de mim. Olha como me olharam. Acontece com você já... Nossa, acabou o mundo agora. Me olharam torto. Pensam, né? Porque o eu fica em destaque. Quando você tira um pouco o eu, você sofre muito menos. Não precisa tirar tanto não, é só um pouco. Tira um pouco o eu da jogada, que você vai sofrer muito menos. Ah, me menosprezaram. Quantas pessoas são menosprezadas por aí? A gente não é o único, não. Tem um monte. Bateram no meu carro. Quantos carros bateram hoje? Um monte. Acho que é até interessante te parar para analisar a estatística das coisas também, né? É uma boa ideia. A gente vê, que nem você falou agora, quantas pessoas bateram o carro hoje, quantas pessoas estão em situação de falta de saneamento básico, quantas pessoas não perderam emprego, enfim. Esse é um exercício muito bom. Eu sempre faço isso porque está escrito no capítulo 1 do livro As Leis da Perseverança, eu nunca mais esqueci. Sempre se compare com o todo e pense de forma estatística. Então o Breno comentou, eu perdi um emprego, é o fim do mundo. Pensa bem, cara, quantas pessoas perderam emprego hoje? Quantas pessoas perderam o pai, a mãe, morreram de câncer hoje? Um monte. Não é que a gente está sendo frio. Um pouquinho, vai. Um tiquinho. Mas essa frieza, muitas vezes, ela é necessária pra gente sofrer menos. Porque esse sofrimento, na verdade, ele está sendo gerado pelo fato de a gente achar que a gente é o centro do mundo. Mas o mundo não gira em volta da gente. Quer ser mais frio ainda? Eu sempre penso isso. Se a minha vida acabar hoje, o que vai acontecer com o planeta? Nada. Ele vai continuar igualzinho, velho. O sol vai nascer, os passarinhos vão cantar, tudo igual. Nós somos só um pontinho no meio do tempo e espaço. Universo todo. É um pontinho que vive num todo, mas que está vivendo por um ideal maior. Você tem algo maior que você vive. O treino da sua alma, a construção da utopia, um sonho que você quer realizar, alguma coisa que você quer aprender, aí você fica feliz com isso. E aí você não vai se importar mais tanto com essas coisas que são pequenas. E essas coisas que acontecem, a gente começa a perceber que esse mundo é só um meio mesmo. Eu tô aqui, esse aqui é o meio, mas o meu fim, a minha finalidade é para algo além desse mundo, né? Exato. Não há algo a fazer além desse mundo aqui. Eu tenho que descobrir, fazer, criar, enfim. E as coisas que acontecem são os empecilhos que acontecem nesse meio. Mas daí a gente vai ter que lidar com isso, mas não é algo que vai estragar a nossa vida, que a gente vai parar de viver. Se a gente tem um fim, a gente tem a determinação para chegar lá, a gente consegue, né? Exato. E aí que você começa a encarar a sua vida como um treino da alma. Porque a sua alma, ela está sendo treinada. Tudo o que aconteceu com você hoje foram treinos. Não foi o fim do mundo. Foram treinos que você passou. E amanhã, se você tiver vida amanhã, vão vir novos treinos. E você está sendo treinado o tempo todo. Essa é a perspectiva espiritual da vida. Se você tem a perspectiva do treino da alma, você não transforma mais algo pequeno em tão grande. Porque é treino. Coisa boa, coisa ruim, tudo é treino. Você está sendo treinado, é só isso. Muitas vezes ao cantar ele parece que ele traz o ensinamento para mostrar para você, fulano, calma, cara. É só treino. Não é o fim do mundo, é só treino. Pandemia, treino, cara.
treino pra todo mundo. Guerra, Por que treino. a gente ia estar aqui, né? Ia estar Se aqui não for pra ser nada. treinado, né? Se não for pra ser treinado. É. Então, viver com essa filosofia desse todo, colocar o todo no seu dia a dia. Essas questões menores já não vão te preocupar tanto. Se alguém olhou torto pra você, se alguém foi mal educado, é algo totalmente trivial. Você dá até risada. Não faz sentido você ficar se preocupando. É aquela história, né? Você não masca remédio amargo. Remédio amargo você engole. E acabou. E a vida segue pra frente. E tem um exemplo, o último exemplo aqui que o mestre nos fornece, que ele comenta quando ele era jovem, ele ficou magoado ao descobrir que uma garota que ele admirava tinha uma nota mais alta do que ele. E ele ficou arrasado com isso. Então até chegou a perder o apetite, algo que duvido que aconteça com o Breno. Esse aí Perdeu o Posso apetite. ficar arrasado, mas apetite não lá, velho. aumenta, né? É a Coitada da Deia. a última coisa que eu vou perder vai ser o apetite. Coitada da Deia, tem que engrossar o carne ali do feijão. Tem que comprar o dobro de carne, porque tá arrasado. É o contrário. É o contrário. Duplica o apetite. Se o Breno tivesse escrito esse trecho, ele ia falar: fiquei tão arrasado que Nada que- dobrou o meu apetite. Tive que ir no self-service. A minha mãe fugiu de casa quando eu falei isso. Quando eu falei, mãe, dobrou meu apetite, ela sumiu. Fui no Mas restaurante você por janta quilo, sozinho. não deixaram eu entrar. No fim das contas, comprou 5 kg de miojo. Mas voltando ao exemplo, aí o mestre comenta, né, a decisão racional. Deveria ter me alimentado melhor e me aplicado mais aos estudos. Então é ingênuo ficar chocado que alguém tirou uma nota melhor que você. Então isso mostra a emoção em ação. Nossa, o fulano tirou uma nota maior que eu. Ou isso acontece, por exemplo, você trabalha em algum determinado campo, alguém é melhor do que você. Você fica arrasado por um tempo, fala, putz, o cara, olha, conseguiu 50 mil vendas, eu consegui 5. Você fica arrasado. Ou, né, que nem na escola, o cara passou em primeiro lá na USP, coitado, né? Passou em primeiro, dá até dó, né? Passou em primeiro. Você fica arrasado. Mas isso é emoção. Agora, mas fala, pô, o que eu devia ter feito? Me alimentado melhor, estudado. Vida que segue. Mesma coisa, o fulano vende mais que eu. Parabéns pra ele. Parabéns. O que eu vou fazer? Vou Abençoar, né? abençoar ele e tocar minha vida. Você aproximar da pessoa. Ô, como é que você fez isso aí? É. Como é que você passou em primeiro na USP? Fala O que aí, você fez pra fazer isso? seu alienígena. Você é alienígena? Qual planeta que você veio? Coisa ruim. Tem que encarnar qual planeta pra passar na USP? Qual teletransporte você pegou pra chegar na Terra? Então aqui o mestre mostra pra gente um uso um pouco mais apurado desse lado racional. Realmente voltar naquela questão que a gente conversou no começo da estatística, de você comparar a sua vida com um grupo maior de pessoas, que não necessariamente o que acontece com a gente é o fim do mundo. Você ser criticado não é o fim do mundo. Você ser humilhado não é o fim do mundo. Não é. Se você tem essa perspectiva que você está vivendo por algo maior do que você vai começar a tornar... você vai criar essa capacidade de tornar trivial o que é trivial. E não se importar mais tanto com isso que é trivial. Acho que essa é uma lição importante para quem quer sofrer menos nessa questão, principalmente no que é pequeno. E tem que tomar muito cuidado com o que é pequeno, porque o que é pequeno derruba a gente. Não lembro o autor que falou que os grandes sofrimentos da vida você aguenta. Você aguenta, por exemplo, uma falência, a perda de quem você ama, você aguenta. Mas você não aguenta aquelas chatices do dia a dia, que o lá te destrói, cara.
Você não aguenta o fato da pessoa mastigar de boca aberta. Sei lá, sabe essas coisas pequenas? Qualquer coisa, isso aí te destrói, cara. Isso aí te destrói. Porque é pequeno, mas vai repetindo. Foi um exemplo aleatório, tá? Só ilustrando. Então tomar cuidado com o que é pequeno. Inclusive um exemplo sobre essa questão do que é pequeno. As pontes que ficam sobre o oceano, elas são super fortes. Concreto, baita numa estrutura. E teve um período que elas de repente ruíam. A ponte simplesmente, toda a estrutura fragilizada, e a ponte tinha que ser interditada, até mesmo ela caía com os carros em cima dela. Foram analisar por quê. O sal que tem na água do mar, ele era transportado com o vento. E todo dia caiu um pouquinho de sal no cimento, um pouquinho de sal no cimento. Aquilo com umidade vai corroendo. A corrosão chegava num ponto tão alto que ruía uma ponte inteira. Sal, você nem enxerga. Você nem enxerga. Só que todo dia aquilo lá destruiu uma ponte. A gente é assim também. Por isso tem que tomar muito cuidado com essas coisas pequenas, as pequenas irritações, os pequenos defeitos dos outros. Essas coisas pequenas tem que tomar muito cuidado. Realmente ter capacidade de digerir, assimilar e esquecer rápido, porque isso acaba com a gente. Não necessariamente uma falência, a perda de alguém que a gente ama destrói você. Você até aguenta, mas agora o que é pequeno todo dia é muito mais difícil. Então muito cuidado na digestão dessas coisas pequenas, que podem acabar com a gente. Aí que entra o minuto do silêncio. Minutos, sai de né? perto e respira. Dependendo do caso, minutos, né? Horas. Tem o Breno que gosta do Pantera, já viu aquela música do Pantera? 5 minutos sozinho? Já. 5 Minutes Alone? Essa música é da hora, velho. Quando a gente morava na República, a gente tinha uma regra, que é o 5 Minutes Alone. Quando alguém tava enchendo o saco, o outro levantava e falava, ó, preciso 5 minutos sozinho. Aí o cara se retirava e voltava. Funcionava, que era beleza, velho. Achei que você colocava música pra... Não, é que não era fã... Não, também, né? Não era fã do Pantera, né? Daí a gente adotou isso no cotidiano. Funciona. Uhum. Então é isso aí. Agradeço a Déia e o Breno pela companhia. Agradeço aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos os ouvintes. Gabriel pelo convite e até o próximo episódio. Muito obrigado a todos e até mais. Isso aí, valeu. Para finalizar, o Breno vai reler o trecho de hoje. Como recurso, você pode se preparar para se defender das flechas, das críticas que vêm voando em sua direção. Se você observar as criaturas aquáticas, por exemplo, verá que peixes lisos, como o bagre e as enguias, não têm escamas no corpo. Outros tipos de peixe têm escamas, e há criaturas como as tartarugas que têm carapaça. Ou seja, cada criatura possui diferentes recursos para se defender. No meu caso, embora às vezes eu sofra com algumas críticas, se o que eu disse foi fundamentalmente interpretado de maneira errada ou deixou alguém infeliz, já não me magoo mais com as críticas comuns que recebo de vez em quando. Isso ocorre porque o nível das coisas com as quais me preocupo passou para uma dimensão mais elevada. O eu atual está pensando em como levar felicidade a muitas pessoas. Portanto, questões pequenas já não me preocupam. Quando eu era mais jovem, porém, não conseguia ser assim. Nos meus tempos de estudante, houve até uma ocasião no qual fiquei magoado ao descobrir que a garota que eu admirava havia tirado uma nota mais alta que a minha. Fiquei tão arrasado com isso que não consegui jantar por ter perdido o apetite. A pensar nisso agora, me parece uma história boba. Justamente em situações como essa, eu deveria ter me alimentado melhor e me aplicado mais ao estudo. Essa seria a atitude positiva que eu deveria ter adotado. Eu era ingênuo o suficiente para ficar chocado a ponto de não conseguir comer, só porque a garota que eu admirava havia tirado uma nota mais alta.